Que o Chef Otto é um dos maiores criadores de conteúdo da internet, a gente já sabe. O cara tem mais de 18 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele ficou muito famoso de uma forma muito rápida. Hoje em dia é uma das maiores referências que a gente tem. Eu, particularmente, sou o thumb maker dele. Eu faço as thumbnails pro canal dele há quase um ano. Hoje, vocês vão ver como que funciona o processo da criação de uma thumbnail junto comigo, usando a inteligência artificial aliado ao Photoshop. Então vamos lá. Bom, a thumbnail que vocês vão fazer comigo hoje é um repackaging. O repackaging ele serve para refazer a thumbnail de um vídeo que não performou tão bem. Quando a gente entra no YouTube Studio e vê que o CTR está abaixo da média, é recomendável que a gente troque a thumbnail para poder fazer mais um teste, até o título, se for preciso. Então hoje vocês estarão fazendo o repackaging aqui junto comigo. E será desse vídeo aqui do Ratatouille. Ele retrata o momento em que ele conheceu um restaurante do filme Ratatouille na França. É exatamente o que o título fala, né? Quando a gente entra aqui, a gente vê que ele já inicia o vídeo com um rato na mão. Então é óbvio que a gente tem que ter um rato na nossa thumbnail. A gente pode entrar aqui no View Stats e ver que houve 2 testes de thumbnail. Essas 2 thumbnails foram as 2 thumbnails primeiras das quais eu fiz e não performou tão bem. A gente precisa realmente reformular a ideia, entender o que não deu certo nas outras e trazer a ideia nova. Então primeiro vamos pegar as thumbnails que a gente já fez e dar uma analisada e entender o que não funcionou. Quando a gente pega aqui a thumbnail para entender o que ela tá querendo dizer e onde está o defeito delas, a gente primeiro tem que trazer um layout de guias aqui para poder entender onde está a referência. Primeiro de tudo, a gente tem que entender que esse quadrante superior aqui, essa junção de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadrados aqui em cima, ele tem que ser descartado, assim como o de baixo. Beleza, não tem nada nesse quadrante aqui que seja tão relevante assim. Tem metade do nome aqui, mas o que importa mesmo nessa thumbnail é o rato e os olhos do Chef Otto. Quando a gente dá um zoom out aqui nessa imagem, a gente enxerga que sim, tem um homem segurando um rato. Porém, esse background que tá escuro e o rosto do rapaz que tá escuro faz com que a mesclagem do rapaz com o background da imagem fique parecido. E o rato e o homem não fiquem descolados do background, porque o rato ele é azul. Quando a gente vê a cor da pele do Chef Otto, é muito parecida com a cor do background. Ou seja, a imagem fica toda mesclada. A cor da pele dele tá muito semelhante com a do background e a cor dos pelos do rato, do Remy, do Ratatouille, tá muito parecida. Nessa próxima aqui, o homem já está muito mais destacado, no caso do Chef Otto, ele tá muito mais destacado. O texto, ele tá um pouco apagado, mas ainda assim dá pra ler, porém, ele não tem contexto algum. Só tem um homem de boca aberta com uma torre Eiffel no background. O rato tá simplesmente inútil aqui. Ele tá numa área que não é estratégica. Tá vendo? Ele tá meio que minúsculo e é meio que brincar de onde está o Oli aqui. Uma hora você acha o rato, meio que isso. Como a gente precisa que as pessoas batam o olho na thumbnail e consigam reconhecer o que tá falando ali de cara em menos de um segundo, a gente tem um problema com isso. Se a gente for usar o layout de guias aqui, a gente entende que não tem problema algum aqui na thumbnail, o olho tá bem alinhado, o lugar do rato aqui tá num lugar que não é estratégico, que é o lado direito da thumbnail, mas beleza, ele tá um pouco centralizado, porém é uma thumbnail que fica sem sentido. Pegando todas essas referências, a gente entende que a cor do background não pode se mesclar com a cor de pele do rapaz e o rato tem que estar em destaque. E é por isso que a gente vai fazer outra ideia de thumbnail aqui que seja um pouco mais chocante, ou seja, na hora que alguém bater o olho, a pessoa fica impressionada e também tem esse contraste e essas regras de iluminação e cor. Vamos lá. Quando a gente pesquisa Ratatouille aqui no Google, a gente vê algumas cenas do filme e uma das que mais me chamou a atenção, na verdade a que mais me chamou a atenção desde a infância, é esse momento aqui. O momento em que o Remy controla o Linguini pelo cabelo. Então, poxa, por que eu não vou usar isso daqui como uma referência na minha thumbnail? Essa daqui é a ideia. Eu quero fazer uma thumbnail em que esse Remy esteja controlando o Chef Otto pela cabeça, pelos cabelos. Então a gente vai usar inteligência artificial para isso e fazer algumas manipulações no Photoshop. Primeiro de tudo, o que eu preciso? Eu preciso pegar essa imagem aqui como referência e mandar para a inteligência artificial como uma referência de posição que eu preciso que o rato esteja. E junto com essa imagem aqui do Chef Otto, onde eu vou posicionar o lugar correto que ele tem que estar, eu vou pedir para a inteligência artificial criar uma manipulação do rato no cabelo dele. Então, deixa eu só separar aqui essa imagem, eu vou centralizar aqui bem bonitinho. Beleza, depois que a cabeça dele tá centralizada, agora eu posso vir aqui, salvar essa imagem. E aí sim, agora eu vou pegar essa imagem aqui, vou mandar aqui pro ChatGPT e vou pegar a imagem do Remy e vou fazer um prompt bem básico aqui para ele gerar um prompt mais complexo, no caso. Coloque um rato na cabeça do rapaz controlando pelos cabelos. Vou colocar aqui rapaz na imagem 1 e aí aqui eu vou detalhar que o rato precisa ser o mesmo da imagem 2. E eu vou colocar aqui entre parênteses, Remy do Ratatouille. Pronto, prompt feito. Agora só vou pegar o prompt aqui. Eu já vou liberar para vocês, eu vou deixar o prompt aqui nessa tela aqui para vocês poderem copiar e colar, é só tirar um print. E agora eu vou pegar esse mesmo prompt com as fotos, ou seja, eu vou pegar primeiro
a foto do rapaz e a foto do rato e vou colar esse prompt do qual o próprio ChatGPT criou pra gente. Usando o Nano Banana 2 eu vou testar, porque a gente tem um problema em relação à inteligência artificial, de que alguns softwares de inteligência artificial têm problemas com direitos autorais. Então a gente tem que fazer vários testes repetidos pra gente poder chegar a um resultado específico. Eu vou testar no Nano Banana 2 primeiro, porém eu já vou estar gerando aqui no FreePic, eu uso o FreePic para usar todas essas inteligências artificiais. Eu já vou estar testando no Seedream 4.5. Eu vou testar nos dois e a gente vai ver o resultado que eles vão gerar pra gente. Vocês já vão ver que vão ter bastante erro aqui, porém a gente sabe que uma hora ou outra ele vai acabar gerando essa imagem. Só pra vocês entenderem, eu já tô gerando aqui 1, 2, 3, 12, 13, 14 opções aqui para ter uma que vale a pena usar, mas vamos testar. Bom, acho que temos algo aqui, né? Acho que a gente já consegue fazer alguma coisa com essa imagem aqui. Bom, agora que a gente gerou todas as imagens, essa daqui foi a melhor de todas. Então a gente vai pegar ela, levar ela pro Photoshop e tratar, fazer tudo que deve ser feito para criar uma thumbnail que realmente chame a atenção. Vamos lá. Passada a imagem aqui pro Photoshop, eu quero ainda usar a imagem original do Chef Otto, porque é de maior qualidade, não importa. A inteligência artificial, ela cria imagens de qualidade, mas ela meio que regenera a imagem. Tá totalmente idêntica, mas a gente sabe que usar a imagem original é sempre melhor. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou alinhar esse rosto que tá na frente com o rosto de trás, para que depois eu só apague aquilo que eu quero. Então, primeiro eu vou pegar a camada de cima, eu vou deixar no modo Difference, e aí o modo Difference faz com que a gente consiga ver a camada de trás e consiga alinhar com a camada da frente. Então, nesse caso aqui, a gente consegue ver o ponto em que tudo fica preto. E quando tudo fica preto, é que a gente sabe que tá tudo alinhado. Então a gente vê que tem alguns desalinhamentos com o cabelo, mas na parte do rosto tá quase perfeito. Bom, agora que tá tudo alinhado aqui, não tem tanta diferença entre frente e trás, eu só vou apagar a da frente e ok. Pronto, agora eu vou juntar essas duas camadas aqui, transformar em um objeto inteligente e cortar essa imagem. Só colocar aqui no Select Subject e faz o recorte perfeito da imagem. Agora basta tratar a imagem. Vamos tratar ela no Camera Raw. A gente pode pegar aqui no Camera Raw, subir os brancos, descer um pouco dos pretos, subir um pouco das shadows, ok? Isso não faz diferença, né? Realmente. Faz diferença sim. Ele perde um pouco aqui do brilho. E a gente pode fazer o contrário também pra ver se muda alguma coisa. Vamos ver. Tá legal. Deixa eu ver. Um pouco mais suave. Agora, subir um pouco do amarelo, descer um pouco pro verde aqui. Legal, essa diferença de cor. Interessante. Subir um pouco da textura. Bom, qualidade tá boa. Subir um pouco do sharpening, radius do sharpening, detalhes, máscara. Legal. Nós reduction eu não uso. E, ok, pronto. Muito mais chamativo, tá vendo? Agora, a gente transforma em objeto inteligente de novo, e agora todas as imperfeições aqui, o tom de pele do rosto, a gente vai ajustar. Isso daqui é coisa rápida, e são coisas nada mais nada menos para não dispersar as pessoas das quais estarão vendo a thumbnail. A gente quer que uma pele seja um tom de cor de pele normal, a gente quer que um pelo de rato não tenha essas variações, ou seja, aqui tá azul, só que aqui tá um pouco verde, sabe? É isso que a gente quer deixar que aquilo que é azul deve ser azul, aquilo que é o tom de pele do rapaz deve ser literalmente o tom de pele, sem muitas nuances de algum vermelhão, algo do tipo, e é esse tipo de coisa que a gente vai fazer agora, e logicamente usando inteligência artificial. Bom, e esse daqui é o resultado que a gente teve de uma limpeza de pele bem rápida, e agora a gente não tem tantas coisas que dispersam a gente. Agora, a gente precisa que o rato também esteja mais objetivo, a cor dele. A gente precisa, pra vocês entenderem, a gente precisa fazer isso daqui com a thumbnail e conseguir enxergar e entender o que ela quer dizer de longe, entendeu? Então, quando há nuances de diferença de cor na thumbnail, isso dificulta nosso psicológico, os nossos olhos de bater o olho e conseguir entender o que tá acontecendo. Vamos usar uma cor pro rato bem específica, que é logicamente o próprio azul, mas que seja um azul mais azulado, algo do tipo, não sei. Pegar aqui, pronto. As outras áreas também, que no caso seriam essas aqui, um pouco mais rosinhas. Pintar um por um. Tá muito rosa, né, pra falar a verdade. Vamos deixar um pouco mais avermelhado. Aí, eu acho que mais avermelhado, né, mais vermelhinho. Muito bom. O principal a gente já trabalhou, que no caso é o tom de pele do rapaz e as cores do rato. Agora a gente precisa trabalhar no background, mas colocar em mente que esse background deve ser daquele que não tire a atenção daquilo que realmente tem que ter, que é o rato controlando o cabelo do rapaz. Essa é a ideia. Pro background eu tô pensando em duas opções. Usar um fundo de porcelanato, igual aqueles fundos de cozinha, sabe? Ou o próprio fundo de Paris, de uma forma que seja mais camuflada. Vamos dar uma olhada no que a gente consegue fazer. Depois de adicionar os backgrounds e finalizar a thumbnail, nós chegamos à conclusão que seria melhor fazer de um jeito um pouco diferente. Então... eu sei, eu tô num cenário diferente aqui, você não deve estar entendendo nada, mas deixa eu te explicar. Se passaram algumas semanas, acho que um mês,
ou quase 2, de quando eu gravei esses últimos takes dos quais vocês viram. E nesse meio tempo, eu enviei a thumbnail da qual a gente gerou, da qual a gente fez, para a equipe do canal, e a gente percebeu que dava para dar um tchan a mais, sabe? Aquele tchan, o famoso tchan. E no final das contas decidimos de que seria interessante a gente colocar o próprio restaurante do Ratatouille no background e a Torre Eiffel também, que é o que já tinha, né, naquelas versões. Essa daqui é a versão do fundo branco, essa daqui é a versão com a Torre Eiffel. Eles pediram para colocar o restaurante também. E no final das contas, eu tive que alterar e se tornou isso daqui, a thumbnail da qual a gente estava fazendo. Olha como ela tá mais chamativa, olha como ela tá mais atraente. Bom, eu quero mostrar para vocês aqui o que eu fiz para que a gente chegasse a esse resultado. Eu vou passo a passo aqui, explicando o que eu fiz, pegando a imagem aqui do Photoshop, levando para a inteligência artificial, trazendo de volta, alterando e assim vai. Vem comigo. Eu trouxe aqui para o FreePic, que agora é magnífico, e eu fiz literalmente aquilo que a gente tinha a intenção de fazer, que era o quê? Adicionar a Torre Eiffel, o restaurante que é famoso do próprio desenho. No final das contas foi esse que eu pedi e esse daqui foi o resultado que eles me entregaram. Muito interessante, muito legal, o tempo tá de noite, então no final das contas eu acabei pedindo para que eles deixassem mais de dia, mas quando eu peguei esse resultado aqui, eu trouxe para o Photoshop, deixa eu desabilitar essa daqui, trouxe para o Photoshop e eu já alterei algumas coisas aqui se vocês forem ver. Ou seja, eu dei uma clareada na orelha dele e depois eu coloquei uma edição de câmera raw para deixar mais claro. Eu ia tentar deixar mais claro no Photoshop, só que eu percebi que não dava, então eu peguei essa imagem, levei para o FreePic e deixei ela de dia, assim como eu mostrei para vocês. E aí, pegando essa imagem aqui de dia, a gente foi para o segundo passo da nossa imagem, que é esse daqui. Com a imagem já de dia, eu fiz uma alteração separando as camadas dos quais era o chefe Otto e o Remy, e separei da cidade. Ou seja, se você ver aqui, o chefe Otto, ele tá aqui na frente, porque eu dei um zoom no background da imagem. A imagem estava assim. Eu separei o chefe Otto da própria imagem do background e dei uma aumentada para ficar mais evidente aqui o restaurante e a Torre Eiffel. E aí, encaixei o chefe Otto na frente. Perfeito, tranquilo. Esse daqui foi o resultado do nosso segundo passo. No final das contas, quando eu mandei para eles, eles ainda disseram que precisava de alguns ajustes. Ah, aqui é do Upscale, tá? Upscale, simples, só mandar pro ChatGPT, desculpa. Pro ChatGPT também funciona, ó, ChatGPT, Seedream e Nano Banana. Você manda e você coloca um simples prompt, Hyper Realistic Upscale, ponto, keep the same composition. Se quiser colocar em português não vai mudar nada, então coloca Upscale hiperrealista, ponto, mantenha a mesma composição, acabou. Vai dar um upscale que vai acontecer isso daqui que aconteceu nessa imagem. E aí, com o upscale dessa imagem aqui, a imagem ela vem sempre escura, principalmente do Seedream. Olha como é que ela vem estranha. Ela vem bem estranha, pra falar a verdade. Ela vem assim, apagada. E aí a gente vai ajustando até chegar no resultado bom. Então a gente ajeita cabelo, deixa o cabelo mais escuro. E aí vai pintando, é tipo uma pintura que a gente vai fazendo na imagem. Tá vendo? Isso daqui é um ajuste de Hue Saturation. Aqui a gente faz um ajuste de curvas. Depois a gente faz um ajuste de curvas na pele dele. E depois a gente finaliza com câmera raw para deixar mais claro. Tem uma grande diferença aqui quando você vê. Se vê a imagem original aqui, ó. Peraí, deixa eu só duplicar a imagem original. Ó. Olha a diferença. Tá vendo? Mas a gente vê que a imagem tá numa qualidade mais alta do que antes, né? Ó. Qualidade mais alta. E tá com um zoom maior também. E agora, depois dessa parte aqui, vocês percebem a diferença entre um e outro? Qual que foi a mudança? Obviamente, a gente percebe que o prédio foi apagado do lado esquerdo para que o céu ficasse mais evidente, porque ele estava tirando um pouco de atenção aqui nesse canto. Então, no final das contas, a nossa intenção foi literalmente deixar o céu mais evidente e fazer com que menos coisas chamassem a atenção no lugar daquilo que merece a devida atenção, que é o chefe Otto e o rato, né? Então, beleza. Mandei pro Nano Banana apagar, apagou, e aí eu trouxe pra cá de volta e a gente fez um ajuste de luz. Então, ó, perceba que a luz do rosto do chefe Otto tá bem diferente aqui, ó. A gente foi ajeitando com coloração. Ela tava um pouco mais apagada, um pouco mais dessaturada, então a gente foi clareando e trazendo cor para a pele dele. No final das contas, eu adicionei essa seta e, para finalizar, a gente deixou o restaurante menor com a logo do Chez Gustos, que é o restaurante do próprio desenho. Aí, no final das contas, o que a gente fez para trazer o restaurante para cá? Eu peguei essa imagem do jeito que ela tá e pedi para que o Nano Banana adicionasse essa imagem do restaurante aqui em cima.
Então eu separei só esse espaço, levei para a inteligência artificial e pedi para que a logo do restaurante fosse adicionada. Depois de várias tentativas, eles geraram esse resultado aqui, e aí eu tive que criar uma máscara aqui. Então eu apaguei o próprio restaurante, trouxe para cá essa imagem, e aí eu fui alinhando com o restaurante na frente. Ou seja, eu só cortei o restaurante, simples. Cortei o restaurante, coloquei a logo atrás, como se ela estivesse apoiada na laje, sabe? Tá vendo que dá essa impressão? Simples. Depois, eu peguei essa mesma imagem aqui e mandei pro Nano Banana para ele deixar o restaurante mais distante. Quando eu pedi para deixar o restaurante mais distante, ele gerou essas imagens aqui. O Nano Banana gerou essa. E o Seedream 4.5 gerou essas aqui. Você vê que fica bem bugado? É bem bugado que o Seedream 4.5 principalmente faz, mas dá pra gente pegar algumas que dão certo, tá bom? E foi o que aconteceu aqui, essa imagem aqui, e aí eu fui ajeitando conforme a imagem pedia. Ou seja, eu trouxe essa imagem pra cá, apaguei o chefe Otto da imagem com o rato, né? Trouxe ela pra cá e criei uma máscara, deixando o restaurante na posição em que ele deveria estar. Simples assim. Peguei, clareei o céu aqui em cima, trouxe o Chess Gustoso um pouco maior, né? Porque ele tava pequenininho ali, ó, tá vendo? E coloquei o chefe Otto com o rato aqui de volta, no lugar onde ele estava. E no final das contas, esse daqui foi o resultado da thumbnail. O método do qual a gente fez as primeiras versões de thumbnail para esse vídeo, eles são os mesmos dos quais a gente usou para fazer esse daqui. Os mesmos. No final das contas, hoje em dia, nós como designers, usando o Photoshop, nós somos editores de uma imagem, tá bom? A criatividade vem da gente, a criatividade continua vindo da gente. Então, para encurtar o caminho, a gente pega esse prompt, leva para a inteligência artificial, traz a ideia da qual a gente teve, que a inteligência artificial gerou, e edita em cima disso. Essa é a nossa profissão hoje em dia. Isso é muito interessante porque faz com que nós produzimos mais e tenhamos maior liberdade para criar o que a gente quiser, o que a gente imaginar. Antigamente nós éramos muito limitados pelo tempo, pelo fato da manipulação de imagem original do Photoshop ser bem demorada. Se você é designer há mais de 5 anos, você lembra disso. E hoje não, hoje é diferente. Então, eu queria passar para vocês aqui essa ideia do que a gente pode fazer com a inteligência artificial quando o assunto é thumbnail de um canal de mais de 10 milhões de inscritos. Hoje está com 11. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero que vocês estejam ansiosos pelos próximos vídeos dos quais eu trarei aqui. Eu vou trazer vídeos dos quais a gente vai falar sobre criatividade, vai falar sobre design, vai falar sobre thumbnails, mas vai falar de assuntos gerais também. Eu quero trazer para vocês um pouco mais de mim, um pouco mais daquilo que eu vivo na minha vida e na rotina também, para que vocês possam entender qual que é o estilo de vida que um designer independente vive e pode trazer como exemplo para vocês. Vocês podem usar como inspiração de estilo de vida, de técnicas, de trabalho e etc. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês na próxima. Valeu!